Entre tantos lançamentos estranhos de placa de vídeo recentemente, a Intel Arc B580 chamou a atenção por oferecer um baixo valor e oferecer um bom desempenho em comparação com a rival Nvidia e a rival AMD, tanto que muitas pessoas estão pensando em pegá-la quando chegar o estoque aqui no Brasil. Se formos ver comparativos e reviews do último mês em sites e canais de renome, como esse aqui do Tech Power Up, performance relativa nos coloca a B580 acima do nível de uma 7600 XT e perto do nível de uma 6700 XT, ficando acima da 4060, que é uma placa bem mais cara, e também acima da RX 7600. Isso chamou muita atenção. É claro, quando tu vai ver de jogo para jogo, de caso para caso, alguns cenários destoam bastante. No The Last of Us, você vai ver que ela desempenha até mais do que uma 4060 Ti, placa que hoje a gente está vendo por quase R$3.000. Mas aí, ao ver um Black Myth Wukong, vocês vão perceber que o desempenho dela fica um pouco abaixo de uma 4060. É preciso também lembrar que, se você for usar realmente o Intel Arc, independente da geração, a Intel recomenda fortemente que você use o Resizable Bar ou o SAN, Smart Access Memory. E isso não tem como você se livrar, tá? O desempenho fica muito abaixo. Mas o pessoal não se preocupou com isso. A princípio, a Arc B580, mesmo não chegando ao Brasil, foi um sucesso de vendas, tanto que os estoques estavam acabando e ela até aumentou de valor por aí. Então, assim, fez muito sucesso mesmo nesse último mês por conta desse baixo preço e do alto desempenho. Alto desempenho em tese, pelo menos nos reviews, mas foi descoberto um grande problema nessa placa que pode inviabilizar a sua compra. Dia 2 de janeiro de 2025, o canal Hardware Canucks trouxe um vídeo com o título de "A Intel Arc B580 está quebrada em sistemas antigos", onde eles mostram problemas dessa placa com processadores mais fracos. Lembrando que esse problema não vai acontecer em todos os casos. Por exemplo, tem alguns jogos em que, mesmo você usando um processador mais fraco, o desempenho dela vai ser o que você esperava, por exemplo, o Horizon Forbidden West ou o COD Black Ops 6, mas infelizmente uma boa quantidade de jogos, um processador mais fraco com essa placa de vídeo vai fazer muito menos que um processador mais forte com a mesma placa de vídeo. E o que não vai acontecer nem em AMD e muito menos em Nvidia. Então você já viu aquela pergunta um pouco estranha que o pessoal faz de usar uma placa de vídeo muito forte para o teu processador, se teria algum problema? Bem, geralmente não tem problema, mas aparentemente com a Intel Arc B580 vai ter problema sim, pelo menos por enquanto. O pessoal do Hardware Unboxed viu essa alegação do Hardware Canucks e 9 horas atrás eles lançaram um vídeo testando essa teoria e era realmente verdadeira. Realmente a Intel Arc B580 está tendo problemas com processadores mais fracos. E às vezes nem tão fracos quanto vocês imaginam. Por exemplo, gente, novo Warhammer aí. Eles testaram com 6 processadores AMD, tanto M4 quanto M5, começando do melhor de todos, que é o 9800X3D, até um 2600, mas passando pelo 5700X3D, que muitos de vocês têm buscado ele, ou o 5600, que muitos de vocês têm. Eles testaram tanto com uma 4060 e uma B580. E bem, tudo bem, aqui a Nvidia ganha no geral de desempenho, né? Fica acima. Mas a questão não é essa. A questão é que, enquanto com um 9800X3D, um 7600, 5700X3D e um 5600, nós não vemos diferença aqui na prática do desempenho, quando a gente vai descendo o nível do processador, nós vemos que está descendo também o desempenho total aqui, tá? Então, olha que estranho. Mesmo em tese, o 5600, que vai muito bem com a 4060, aqui já perde performance usando a B580. Dividindo aqui 62 por 53 do 5600, diferença de praticamente 17%. Já para um Ryzen 5 3600, que também é um processador comum, diferença de 30%. Enquanto usando a 4060, a diferença do 9800X3D para um Ryzen 5 3600 é de 8% apenas. Pegando outro caso aqui, que é o Starfield, nós vemos que o desempenho está muito semelhante usando a 4060, tanto com um Ryzen 5 3600, um 5600, um 5700X3D, um 7600 e um 9800X3D. Nós vemos aqui então que a placa está gargalando, nesse caso sendo o limite, tá? Tem uma pequena variação para o Ryzen 5 3600, mas no geral a placa está limitando. Agora, quando você considera novamente o caso da Arc B580, a gente já falando do 5600, ele já traz um limite por conta da B580.
o 3600 limita mais ainda e o 2600 fica horrível a performance. Enquanto usando a 4060 de um 9800X3D para um 2600, nós temos aqui uma variação de 13,6%, usando a B580 do 9800X3D para o 2600, a variação é de 66%. Gente, o bagulho aqui nem conseguiu 30 FPS. Em Hogwarts Legacy, algo bem parecido. O 9800X3D vai muito bem, e olha só um exemplo onde as duas placas ficam bem parelhas. Já com o 7600, já temos uma vantagem no 1% low para 4060 com 7600, olha que coisa estranha. Já com o 5700X3D, embora empate ainda, o 1% low da 4060 fica muito melhor, né? E aí quando você cai para um 5600 vai piorando, e quando você cai para um 3600 piora bastante. Enquanto a 4060, embora não tenha o mesmo desempenho lá do começo, ainda cai bem menos e o 1% low ainda fica mais estável. E terminando com o Ryzen 5 2600, novamente mal a gente consegue 30 FPS, enquanto com a 4060 consegue 52 FPS e também o 1% low é maior. E nesse exemplo aqui do Spider-Man Remaster, onde qualquer processador abaixo do 9800X3D vai gargalar. Olha só, perceba aqui, ó, a 4060 com 9800X3D e a 4060 com 7600. A variação aqui é de 1 FPS na média, tá vendo? De 127 para 126. E aqui a ARC B580 supera a 4060 usando o 9800X3D, mas usando um Ryzen 5 7600, processador de R$ 1.400 no Brasil, a M5 nova geração, o 7600 usando a B580 perde para o 7600 usando 4060. Olha que ridículo isso, gente. E aí com o 5700X3D mais gargalo ainda, né? Por parte do processador, vira um limite, mas que mais é por problema de driver. Já com o 5600 piora mais ainda. Já com o 2600 não tem nem o que falar. Então perceba, vamos considerar um processador que muita gente tem ou buscado ou tem usado, que é o 5700X3D. Enquanto aqui a variação é mínima, sai de 127 para 123 e 1% low sai de 90 para 89, aqui com a B580 sai de 127 para 103 e de 90 para 69. Gente, 127 para 103 é 23,3%. Considerando o 5700X3D. Então, quando a gente volta lá no Tech Power Up e vai considerar essa performance relativa da ARC B580, a gente tem que manter muito em mente que essa performance relativa é usando o melhor processador, o 9800X3D ou um 7800X3D ou algum equivalente da Intel. Porque quando você vai considerar um processador um pouco mais fraco, nem precisa ser tão mais fraco assim, mas sei lá, um 5700X3D ou um 5600, aí o cenário muda muito e vai cair muito o desempenho dessa ARC B580. Não sei se o pessoal vai lançar algo desse tipo no futuro, mas eu suponho aqui que vai ficar do nível ali de uma 3060, se pá, uma 6600. Vocês podem imaginar que eu tô louco? Não tô tão louco assim não, tá? Claro, isso aqui é uma exceção, mas veja só, no Hardware Knox, o canal, voltei aqui o vídeo dele, e vocês vão ver aqui no Spider-Man, que foi o que eu acabei de mostrar também do Hardware Unboxed, aqui é o teste da B580 com um 9600K, que é um processador fraco que ele usou, né? E aqui de cima é a B580 mais o 9800X3D. Agora, quando você vai ver o comparativo, então, do 9600K com um B580 pareado com a B580 e do 9600K pareado com a 1660 Super, a 1660 Super com o 9600K fica melhor. Fica melhor do que usando a B580, que é muito mais cara e em tese teria mais performance. Então esse aqui é um caso muito raro, tanto que a gente não estava nem preparado para isso, mas acabou de acontecer. Você vai ter que ficar muito atento a essa performance relativa dos sites em relação a B580, porque somente vai valer para um processador mais forte. Quando a gente está falando de processadores mais comuns, mais pé no chão, essa performance aqui vai cair bastante. Portanto, é o que eu estou dizendo no título do meu vídeo, também na thumbnail. Toma muito cuidado se você está interessado na ARC B580, porque se você vai usar, provavelmente você vai usar com um sistema com as configurações um pouco mais modestas, né? Não que um 5700X3D seja tão modesto assim, mas, né, considerando o 9800X3D é mais modesto e não vai ter a performance toda que você imaginaria, tá? Mesmo um 5700X3D, porque ele não gargala com 4060, mas vai gargalar com a B580 por conta de driver, o famoso driver overhead,
que da Intel está péssimo e agora está sendo revelado. Se você usar uma resolução mais alta, ou 1440, ou tentar até um 4K, usando algum upscaling, provavelmente essa diferença vai cair bastante, tá? E é por isso que a Intel tá falando muito de usar essa placa em 1440 para mascarar isso. Mas não dá para ficar aceitando esse negócio de mascarar, né? Tem que mostrar a real do produto. No momento, se vocês forem procurar no nosso site, seuhardware.com, deixo na descrição para vocês. Aqui nós temos várias lojas brasileiras em um só local que vocês podem procurar preços para ver o que está mais interessante no momento. Tem placa de vídeo, tem processador e tal. Eu procurei Intel Arc aqui. Nós temos as Intel Arc A antigas, né? Tem aqui elas, inclusive bem caras, não recomendo, mas eu procurei pela B580 e não chegou em estoque no Brasil ainda. Então, é uma placa que fez sucesso na gringa, não fez sucesso ainda no Brasil porque não chegou, mas toma muito cuidado porque você pode deixar levar pelo hype, colocar num sistema que, no geral, seria para isso mesmo, né? Um sistema mais modesto, intermediário, digamos assim, e não vai ficar tão bom quanto você imaginaria. Então, às vezes é mais fácil você pegar uma outra placa ou esperar para que esses drivers melhorem, ou ver se no jogo específico que você quer jogar, se for só um ou dois, isso não vai ter problema, porque como eu falei, né, alguns casos não tem problema não, mas aí você vai ter que ver de caso para caso em vídeos e reviews na internet. Deve aparecer muito review agora. Eu estou adiantando esse review aqui, então se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, porque esse assunto é muito complexo. Muita gente me perguntava antes sobre isso, de usar uma placa de vídeo muito forte para o processador, o que ia acontecer, e no geral ia ficar bom até, né, para manter ali um bom nível, não é para ter problema que nem mostrou aqui, mas no caso da Intel Arc, tá tendo problema sim, infelizmente. E é isso, gente, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.